Todos bem? Todos felizes? Sensação? Deixa eu fazer um ajuste aqui. Queridos, como é que a gente pode começar a falar um pouco desse nosso universo aqui de Guerra de Troia? Ajudou a aula passada, dar uma introdução mais geral? Que dúvidas vocês querem colocar na mesa? Querem fazer de outro jeito? Querem fazer grupos de discussão? O que vocês me sugerem? A pauta que eu pensei para hoje seria falar um pouco, e aí vocês vão ter que me ajudar muito, porque se a gente for cumprir essa pauta, né? Porque é o meu trabalho de mestrado, é uma peça que eu amo muito, que é Ifigênia em Aulis. E quando eu falo de Ifigênia em Aulis, eu me empolgo. E aí a gente pode ir muito longe, cercar, para eu não fugir demais do interesse de vocês, né? Gostam dessa história? Podemos continuar aqui? Faz sentido para vocês? Podemos ir mais um pouco? Vamos conversando. É muito. Estou pensando alto aqui, né? Por onde que a gente vai arrumar? É muito legal a gente ver na Grécia a maneira como os mitos acabam sendo tratados. Então, por exemplo, nós temos a Ilíada, que foi escrita, né? A gente assim tem especulações muitas, né? Mas a gente atribui a autoria dela a Homero, que é a obra magna grega, Ilíada e Odisseia. No entanto, a Ilíada começa narrando os episódios do último momento da guerra. Então, veja, uma guerra que dura 10 anos e a Ilíada vai pegar exatamente o desfecho da guerra. Então, é quando as coisas, de fato, ganham um bom termo, né? Um desfecho. E por isso ela é tão dramática, né? Muitas batalhas, muitos. Vamos, deixa eu expor diferente. De um ponto de vista dramático, ela ganha aquele tom épico, né? Das batalhas finais, um povo inteiro se lançando numa guerra. Não é uma guerra de uma pessoa, né? É uma guerra de uma cultura, de um povo. Por outro lado, isso também nos faz pensar que a guerra ela não se resume aos seus momentos decisivos. Vamos pensar nas nossas guerras conhecidas, humanas. A guerra ela não se resume só àqueles momentos em que o conflito armado, que o conflito se dá, né? Se a gente pensa Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial ou outras guerras que vocês queiram, aqueles momentos de enfrentamento maior, de combate maior, ele é só o desfecho de um longo processo de articulação, de contenda, de desentendimento, de muitas pequenas tramas. Estão entendendo onde eu quero chegar com isso? Né? A, a guerra factual do ataque, ela é uma parte de um longo processo de desentendimento, de contendas, e ela envolve uma série de outras questões. O Rui deve falar muito disso para você. Ela envolve questões econômicas, políticas, culturais, enfim, desafios religiosos, muitas vezes. Ela tem uma série de tramas encobertas que se revelam num ato mais diretivo. Vou dar um exemplo besta, como todos os exemplos meus, né? Quando nós temos uma briga de um relacionamento,
Tomara que vocês não vivam muitas brigas, mas enfim, a briga de um relacionamento ela é muito dramática, porque a gente investe, né? Citando aqui o Vinícius Moraes, né? Que seja eterno enquanto dure, né? A gente sempre acha que aquilo é assim, eu encontrei a pessoa da minha vida, etc. Estou falando de mim, né? Vocês têm outra relação com isso. A gente sempre fica, mas toda cisão, todo conflito de relacionamento, conflito de pais, de namorados, enfim, ele é sempre dramático. Mas ele não aconteceu por causa da última briga. A última briga, ela foi a gota d'água. Ninguém briga por causa da noite anterior, né? Ninguém rompe, ninguém se separa, ninguém desfaz uma relação por causa da noite anterior ou da última conversa. Estão entendendo? Aquela última conversa foi a gota d'água de uma série de desilusões, de uma série de outras questões, até que chega um momento em que alguém diz: deu para mim, agora não tem mais jeito, agora é só uma cisão. Então, a guerra também tem essa estrutura. Ela tem por detrás do conflito uma série de questões envolvidas. E quando a gente fala da Guerra de Troia, nós temos uma dificuldade, ela bem-vinda, não tem problema. Os computadores se revoltam também, eles também têm personalidade, eu acho que eles têm até alma. Eles sabem o dia que a gente está ruim e resolvem brigar com a gente. Bom, a Guerra de Troia, nós estamos falando de uma guerra que nós nem acreditamos que aconteceu. Pode ter havido guerras deste porte, mas esta guerra da qual nós estamos falando é uma guerra mítica, é uma guerra contada de maneira ficcional por um poeta ou por vários poetas. E ela tem uma trama complexa. Então, nós começamos a ver na aula passada que existe um elemento mítico implicado nessa história, que é um elemento da briga das deusas. Ok? E aí, o Léo, que é um filósofo, pode me perguntar, filósofo cientista, cético, né? Ele pode me perguntar aqui, brincadeira, Léo. O Léo poderia nos perguntar: puxa, mas então os deuses brigam e os homens aqui padecem a desgraça? Ora, é porque as deusas ficarem enfesadinhas por não serem a mais bela que vai morrer homens aos montes? É isso, Luiz? A história dos deuses gregos? Deuses nefastos que brigam entre si e quem paga a conta são os desgraçados dos mortais. Alguém ficou com essa dúvida? Ou alguém pensou nisso alguma vez? A história de Édipo também, né? Puxa, os deuses decidiram a vida do desgraçado, ele padeceu todos os males, ainda sai como o culpado da peste da cidade, e, ao mesmo tempo, todo o destino dele foi tramado pelos deuses. Nós ficamos um pouco com essa impressão, né? O destino, o homem nada vale diante do destino. Até aqui nós fomos juntos. Agora, o que eu já disse para vocês? O que acontece no mundo do mito acontece dentro da alma humana. Ok? Esta briga das deusas, tudo bem, ela aconteceu na perspectiva mítica. Mas, como eu disse na outra aula, ela é também um modo de expressar uma luta que acontece dentro de nós. Ela é um jeito de contar o modo como o nosso mundo interior está organizado e como nós nos relacionamos com ele. Então, significa também, e a palavra também aqui é importante, tá? Porque a gente não pode dividir que o mito é só alegoria. Não, o mito não é só alegoria, o mito é um mito, ponto. Mas ele pode ser lido, ou seja, eu posso criar probabilidades de leituras, de aproximações. Então, também significa que dentro da alma humana
tem um conflito entre o poder, o saber e o prazer. Este conflito entre o poder e o saber e o prazer está também dentro da alma de Paris. E dentro da alma de Paris, ele tomou uma resolução. E aí ele erra ao não ser prudente. Ok? Então não foram as deusas só que quebraram, né, que resolveram punir os homens. Não, ele também escolheu, e esse conflito se tornou uma metáfora do que aconteceu dentro da alma dele no ato em que ele decidiu raptar Helena. Vamos pensar que toda essa cena mítica que levou anos, talvez eras, aconteceu em um segundo na hora que ele viu Helena. Na hora que ele viu Helena, aconteceu tudo isso. Ele teve que tomar uma decisão imediata. E ele toma: eu quero essa mulher independente do que vier. Eu quero essa mulher independente dela ser casada, independente de qualquer coisa. E ele toma essa decisão inadvertida. Um jeito de contar essa decisão, uma vez que eu não posso entrar dentro da cabeça dele e mostrar o que aconteceu, é contar um mito. Ah, Luiz, você está dizendo então que o mito não é real, ele acontece só dentro. Não, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que o mito é um modo da gente falar do real, mas ele não se restringe à minha interpretação, porque ele é, ele é polissêmico, ele tem muitas probabilidades de sentido. Porque ele não acontece só dentro de Paris, ele acontece dentro de Helena, ele acontece dentro do exército grego, ele acontece dentro de todos, dos troianos. Ele revela um esquema humano de se dividir entre aonde eu quero botar minhas fichas, ok? Então, esta é uma questão que, da aula passada, a gente deixou passar, ou a gente falou menos, mas para a gente entender, né? De algum modo, o teatro grego ele vai se aprofundar nessas questões. Então, nós temos os três grandes poetas trágicos, a gente chama de tragediógrafos, escritores de tragédia, e são esses, eu vou colocar aqui para vocês, ó, no Ésquilo, Sófocles e Eurípides. São os maiores poetas trágicos da Grécia, os que ficaram famosos. Ésquilo é o mais antigo e a poesia dele é mais religiosa. Ele fala dos deuses com um cuidado, com um cerimonial enorme. Mas o que ele discute? Ele discute o destino dos homens e as escolhas humanas. Sófocles. Sófocles é esse gigante que escreveu o Édipo e que escreveu a Antígona, que nós vimos. Sófocles, ele é vou usar uma expressão ruim, né? Ele é um tarado pela beleza da forma. Ele é um poeta que ele quer encontrar o equilíbrio pleno de conteúdo e forma. Então, ele está muito interessado em descrever os homens, não como eles são, mas como eles devem ser. E ele diz isso textualmente. Eu não quero mostrar os homens como eles são, mas como eles poderiam ser, como eles deveriam ser. Então, ele está em busca de um homem idealizado na sua poesia. Portanto, todos aqueles que não alcançam aparecem como, né, o Creonte, em algum momento Édipo, aparece como alguém que tem uma pequena fragilidade, e essa fragilidade lhe custa caro. Que, vamos dizer assim, que falha num ponto que lhe custa caro. E nós temos o meu poeta, não vou dizer que é o preferido, mas é um dos favoritos, que é Eurípides. Eurípides é
nós vamos conhecê-lo melhor hoje. Eurípides é assim um pouco mais fora da curva, ele é mais rebelde. O Nietzsche vai falar muito mal dele, porque vai dizer que ele é o poeta filósofo, que ele está, né, acocorado junto de Sócrates a perverter a poesia. Aristóteles vai dizer que ele é um do mais trágico dos trágicos. Outros, né, ao longo da história, o Aristófanes vai dizer que ele é o culpado pela decadência da arte grega. O Goethe, que vocês do segundo ano estão lendo lá no Fausto, o Goethe, ele censura um contemporâneo seu que falou mal de Eurípides e diz a ele, olha, quem está dizendo isso é Goethe, né, um grande poeta, quem de nossos contemporâneos, ele está falando de toda a Europa, pode falar mal de Eurípides? Se alguém de nós ousa falar mal de Eurípides, que o faça ao menos de joelhos. Olha que frase linda, né? Que poeta alemão é digno sequer de lhe amarrar as sandálias? Isso é Goethe falando. Então, Eurípides ele é polêmico. E por que ele é acusado? Porque ele não mostra os heróis com a mesma pompa que eram mostrados por Ésquilo, por Sófocles. Ele corrompe um pouco a forma da poesia. Então, ele apresenta os grandes heróis, muitas vezes, no seu aspecto mais humanizado. Né? Ele rebaixa um pouco as alturas morais, né? As alturas da nobreza, para mostrá-los mais próximos dos homens. E ele está muito preocupado em discutir o debate que acontece na psicologia humana, dentro da cabeça humana. Então, nós temos três poetas distintos que vão dar tratamentos distintos aos mesmos poemas. Por exemplo, Eurípides escreveu uma peça sobre Édipo, sobre Antígona, mas nós nunca leremos, porque ela se perdeu. Nós sabemos que Ésquilo escreveu mais de 120 peças. Sabe quantas peças sobraram de Ésquilo? 6. Sófocles escreveu mais de 110 peças. Sabe quantas peças nós temos? 6 de Sófocles. Por isso que é tão duro saber daquela biblioteca de Alexandria que pegou fogo, porque conta-se que lá teriam algumas obras dessas, os últimos exemplares de algumas obras dessas. Né? Agora, Eurípides, nós temos a sorte de ter 21 ou 22 peças dele. Então, é o poeta que temos mais peças, o que nos dá a chance de conhecer melhor o pensamento dele. Né? Bom, tudo isso para introduzir vocês, para falar um pouco da peça que o Eurípides escreve, chamada Ifigênia em Aulis. Essa peça ela ganhou o concurso em 405, mas Eurípides já estava morto. Quem encenou essa peça supostamente foi um filho dele, ou sobrinho homônimo, que também chamava Eurípides. Não temos certeza se era sobrinho ou filho. A maioria dos comentadores julgam ser o filho dele. E ele pega a peça que o pai tinha escrito, encena e ganha o concurso. Ele ganha as grandes Dionisíacas, que era o principal concurso teatral de Atenas. Qual é o tema dessa peça? A partida dos gregos para Troia. Ok? Então, voltamos a Troia. Tudo bem sobre Eurípides? Está dito. A guerra dura 10 anos e nós não temos uma clareza da cronologia dos fatos. Por quê? Nós temos, como sempre, muitas versões. Em alguns poemas, nós ficamos com a impressão que os gregos foram a Troia, erraram o caminho de Troia, foram bater em outro lugar, saquearam um monte de cidades, não virou nada e voltaram. Né? Chegaram em Troia, aquele portãozão fechado e voltaram. E aí, depois, eles se reorganizaram para fazer a segunda expedição.
que é quando nós temos o relato da Ilíada. Noutra versão, nós temos os gregos indo para Troia e fazendo aquilo que eu disse na vez passada, o cerco. Eles ficam lá fazendo o cerco, impedindo que os troianos saiam de dentro da sua cidade murada. Luiz, por que que os gregos não entram? Porque nós sabemos que Troia era localizada num lugar muito privilegiado do ponto de vista da defesa. Era quase que um penhasco, né? Um conjunto de rochas ali, de uma cadeia né, esculpida ali pelo mar. Né? Pensa num você diante do mar, numa montanha enorme e que não tem trilha para subir, né? E junto disso eles criaram um portão para entrar dentro da cidade. Por isso que o mito conta que quem escavou Troia, esses muros de Troia, foi Poseidon e Apolo. O que nós entendemos com isso? Muita coisa, que eles quiseram fazer e fizeram. Mas que o mar escavou essa vegetação não, essa geografia, né? O mar, de tanto que ele bateu naquela pedra, ele criou ali uma estrutura duríssima de pedras e rochas que não dá para passar. Por outro lado, pelas artes de Apolo, iluminado por Apolo, né, eles criaram um portão também extremamente eficaz, que só se pode entrar pelo portão. E o portão muito vigiado, era impossível um exército passar por ele sem sofrer grandes perdas. Então, ela era considerada inexpugnável. Uma cidade inexpugnável é uma cidade que você não consegue entrar, você não consegue tomar. Né? Nós temos várias cidades muradas na história com essa característica. Jerusalém foi uma delas, né? que era uma cidade murada. Então, os gregos fazendo o cerco, uma parte dessa esquadra fazia o cerco, uma parte assaltava as cidades vizinhas aliadas a Troia, e isso demorou tempos. Seja como for, nós temos uma perspectiva de que, fracassada a primeira tentativa de entrar em Troia, e o cansaço, a falta de mantimentos, né, o desejo de se reorganizar, se reagrupar, fez com que se organizasse uma segunda expedição, e ela vai novamente ter lugar na ilha não, né? Em Aulis, que é um lugar privilegiado da Grécia que eu mostrei no mapa para vocês. Deixa eu ver se eu tenho um mapa fácil aqui, eu vou mostrar novamente. Um minutinho. Deixa eu projetar para vocês aí, para vocês verem também esse mapa. Estão vendo? Dá para ver? Aparece para vocês? Bom, aqui está a cidade de Atenas. O cursor dá para ver aí, né? Vejam, aqui, ó, aqui nesse pontinho é Calcis, ó, é Calcis. Aqui, ó, entre esta não chega a ser uma ilha, é uma península, faz uma asa aqui. Essa é a Eubeia, chama esse ponto, fica Aulis, né? Exatamente aqui fica Aulis, tá? E aí os navios ficam nesse lugar, ó. Por quê? Porque aqui é protegido de ventos, de ventanias, de grandes ondas. É fácil de deixar os navios aqui e sair a esquadra juntas, né? A esquadra com todos os navios juntos para navegar. Deu para entender? É um lugar privilegiado. Neste lugar, em Aulis, tem um templo dedicado à deusa Ártemis, que é famoso pelas
principalmente as mulheres, irem fazer cultos, prestar homenagens à deusa Aulis aí. Tá? Bom, os gregos se ajuntaram neste lugar novamente. Lembra da imagem lá do filme Troia, aquele monte, aquele 1.000 barcos, 1.000 navios, todos ali ancorados. Mas acontece que não tem vento. Passa-se 10 dias, passam-se 10 dias, passam-se 30 dias e nada de vento. Passam-se 40 dias e nada de vento. Aquele bando de gente, né, Vanina? Mil e tantos navios, pensa quantos homens nós temos nesse exército, né? Imagina-se um exército de 20 mil homens, 30 mil homens, né? Uma coisa grandiosa. Imagina esse povo todo, sem ter o que fazer, não tinha nem baralho para ficar jogando, né? Os caras lá na praia, comendo o dia inteiro, haja carne para esse povo ficar fazendo churrasco o dia inteiro. Aí começa a dar vontade de fazer uma diversãozinha maior, as cidades vizinhas começam a ficar com medo, né, deles irem saquear e pegar as mulheres e arrombar a cidade para pegar seus tesouros. Essa multidão reunida é um problema. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam treinando, fazendo Jogos Olímpicos, correndo. Tem uma cena bonita da peça que você vê as mulheres de Aulis assistindo os gregos se exercitando, lutando, treinando, e elas ficam assim, excitadíssimas ao ver Aquiles. Aquiles era o mais belo dos belos, o gostosão ali, né? E Aquiles estava apostando corrida com os cavalos. Pra vocês terem ideia da brincadeira dele. Era apostar corrida com os cavalos. Por quê? Conta-se que ele corria mais que os cavalos. Ele era mais veloz, né? Tanto que um epíteto de Aquiles é pés velozes. É famoso por isso. Mas não tem ventos. E Agamemnon, o rei, vai consultar Calcas, o adivinho, né? O Calcas tem um papel semelhante ao de Tiresias, ele é um sacerdote de Apolo, e Agamemnon sonda ele, por que não tem vento? E ele diz, a deusa Ártemis assim o quer. E o que a gente faz para ter ventos? Ele diz, a deusa Ártemis exige o sacrifício de sua filha Ifigênia. Sentir o drama de Agamemnon? Para voltar a ter ventos, ele precisa sacrificar a filha. Sacrificar, vocês estão entendendo o que era. Ele precisa matá-la como uma ovelha no altar da deusa. Ele precisa levar a filha até o altar da deusa, em Aulis, cortar-lhe a garganta e deixar o sangue escorrer na tábua. Gente, não é assim, mata 2 galinhas, 3 pombos e uma cabra. Não, eu quero a tua filha. Luiz, por quê? Não é fácil entender, porque na mitologia tem versões distintas. Existe uma versão que eu acho mais simplória, de que Agamemnon teria matado uma corça, e a Ártemis protege os animais, né, silvestres, e ele teria se vangloriado, dizendo assim, nem Ártemis teria atirado tão bem. Ártemis, que é irmã de Apolo, também é uma deusa que gosta do arco e flecha. Gente, vocês estão me acompanhando até aqui? Tá rolando, continuo, tá bom. Também temos uma versão, que essa é a que eu mais gosto, que eu acho que é a que Eurípides usa, porque ele não diz no texto dele, tá? E Agamemnon prometeu sacrificar para ter êxito em Troia o mais belo fruto, né, as primícias. O que são as primícias? Né? Quando os frutos amadurecem.
quando os frutos amadurecem, você consagra, faz um rito para consagrar aos deuses. Você pega o seu melhor fruto, ou a sua melhor ovelha, seu melhor boi, e faz lá um churrasco, mas oferece aos deuses. Então, ele prometeu à deusa que sacrificaria a mais bela produção do ano a ela, né, daquele ano para ela. E naquele ano, Ifigênia fez 15 anos. Então, ela é o melhor fruto dele. E ela atinge a maturidade, ela é o fruto que madurou mais belo da sua lavoura. Estão entendendo a maluquice? E aí, Ártemis exige o sacrifício. Num primeiro momento, ele, assim, ele teme tudo, né? Ele teme o exército dos gregos. Ele fala: puxa, se eu não sacrificar minha filha, o exército pode se revoltar e matar minha família inteira, porque eles estão todos doidos para ir para a guerra agora, né? Eu passei anos aqui incentivando todos que a gente ia para a guerra, ia voltar com muitos tesouros. Esses reinos todos estão desperdiçando, estão pagando do bolso dinheiro para manter esses soldados a meu serviço. A hora que eu falar: não, não vai ter mais guerra porque eu não quero sacrificar minha filha, esses reis todos, olha, eu sacrifiquei muito para mandar essa frota lá para ajudar vocês, agora eu quero a recompensa. Não é simples. Então, ele tem uma primeira ideia, ele manda uma carta para Argos, para a sua cidade, para que Clitemnestra abra e diz assim: o enviado, né, leva a carta e diz: olha, Clitemnestra, o rei exige que você mande Ifigênia para o acampamento militar em Aulis, mas que ela vá sozinha, acompanhada de meus guardas. Por quê? Porque para ter o consentimento de Aquiles na guerra, eu prometi a Aquiles a minha filha em casamento. Estão entendendo o estratagema dele? Então, mande Ifigênia para cá, mas não venha para cá, Clitemnestra, porque aqui não é lugar de mulher. Os gregos tinham muito isso, né? A mulher dos nobres não pode ficar no meio daqueles homens todos lá para ser é uma coisa assim, uma falta de pudor, né? Mande só ela, porque para que ele vá à guerra comigo, ele exige o casamento antes da guerra. Porque vai que acontece alguma coisa, né? Então ele quer casar antes, ele quer selar esse trato antes de ir à guerra. E seja breve, venha rápido. E Clitemnestra fica morrendo de orgulho. Vou casar minha filha com um jovem valoroso, Aquiles, o grande herói. Nossa, não vai só Ifigênia, vai Ifigênia, a mãe, tia, pacote, galinha. Ela leva um comitê de festa, ela quer fazer um banquete no acampamento. É como se ela contratasse um buffet e fosse para Aulis. Um buffet de gente rica, sabe? Com Luan Santana cantando lá. É, ela contrata lá a galera e chega no acampamento grego uma galera para fazer o casamento, ok? Mas antes dela chegar, nós vemos uma cena linda. E é essa cena que começa, a peça de Eurípides começa assim. Ao contrário de todas as peças gregas, ela não começa com um prólogo num monólogo. Veja, uma peça grega é igual uma missa, você não pode mudar a ordem. Tem o começo, o meio, né, a homilia, o fim. O Eurípides muda a ordem, ele começa a peça com um diálogo, o que é muito incomum. E eu vou mostrar para vocês este comecinho. Desculpa para quem não gosta de ficar lendo texto aqui, mas não tem como, gente, é maravilhoso, eu preciso mostrar. Espera aí. Bom, Tá, mestre. depois desse texto inteiro vai estar para vocês
Eu vou só mostrar algumas falas, tá? Não vou ficar aqui lendo ele inteiro. Esse é o meu trabalho, né? Eu selecionei aqui algumas falas. Então, vejam qual é a cena. Olha que sutileza de um poeta, tá? Quem gosta de escrever, pensa isso. Não tem vento e não tem ação dramática. Essa é uma longa espera, mas vejam, todo mundo que está assistindo a peça sabe que teve a Guerra de Troia. Vocês também sabem que a Guerra de Troia aconteceu. Todo mundo sabe que vai acontecer. Mas aqui está tudo parado e o próprio Agamemnon está parado. Ele escreve e apaga. Escreve e apaga dentro da tenda. Ele escreve uma carta e apaga tudo que escreveu. Quem já viveu isso sabe como é dramático, né? Quem vai escrever monografia, escreve, apaga, não gosta. Ele está escrevendo uma segunda carta para Clitemnestra e aí ele desiste de escrever. Aí ele escreve e desiste de escrever. E não dorme. Então está rolando uma batalha dentro da cabeça dele. A peça está acontecendo, né? O drama, o agon, né? A disputa está acontecendo no pensamento dele. Ele quer e não quer fazer isso. Ele quer, mas ele teme. Ele hesita. Então ele sai da tenda, depois de tanto escrever, apagar, escrever, apagar, escrever, ele sai da tenda e olha para o céu. E aí ele diz para um escravo: que estrela é essa? E o escravo diz: é Sírio, que junto das 7 Pleiades se precipita pelo meio do céu. Sim, não há murmúrio nem de aves, nem do mar. O silêncio das brisas ao longo cai do Euripo. Sobre Áulide se derrama ainda o sossego da noite, e os guardas das muralhas nem se movem, diz o escravo. Então, aqui nós temos uma atmosfera noturna, silenciosa, densa e imóvel, que paira sobre os pensamentos. Eu passei tempos estudando essa peça e eu achei que isso aqui era uma bobagem. Que estrela é essa no céu? Né? Eu achei que fosse uma conversa do tipo assim: ah, será que vai chover? Né? E não, gente, essa cena que ele está vendo no céu é uma cena mítica. Então é maravilhoso, porque tem uma referência que eu não sei explicar, porque eu não estudo astronomia, mas é uma referência a uma cena que está acontecendo no céu. E ela diz tudo sobre a peça, mas eu nunca tinha me dado conta, né? Você vê como vai, aonde vai a cabeça do poeta, né? Bom, aí tem uma conversa que eu acho maravilhosa. Ele diz para o escravo, que é um velho da casa: invejo-te, meu velho. Invejo aqueles que, livres de perigos, passam obscuramente uma vida sem glória. Aos que vivem entre honrarias, invejo menos. Isso é um sacrilégio para o mundo grego. Ele olha para o escravo e diz assim: eu te invejo. Né? Como é que pode o rei dos reis dizer para o escravo que ele inveja? E diz mais: eu invejo qualquer um que passa a sua vida obscuramente, uma vida comum, sem glória, sem grandes feitos, sem grandes nomes, livre de perigos. Vamos tentar pôr no nosso mundo isso aqui, né? Às vezes a gente vê entrevistas de pessoas muito famosas que às vezes dizem: eu preferia não ser ninguém. A gente sai na rua, se a gente faz qualquer coisa, todo mundo comenta, todo mundo fotografa, todo mundo fala. A gente não pode dizer nada que aí eu sou isso, eu sou aquilo outro. Eu quero ser uma pessoa comum, que ninguém saiba de mim. É um pouco nessa lógica e o Agamemnon está falando. Tem um filme sobre a rainha da Inglaterra que ela fala o tempo todo disso, de como é difícil ser rainha. Porque uma rainha não pode ter uma vida comum, ela só pode ter vida de rainha. Ela tem que ser rainha 100% do tempo, ela não pode tirar a máscara, ela não pode se permitir andar de qualquer jeito, fazer qualquer coisa. Não, ela é sempre rainha. E é disso que o Agamemnon está falando. Por quê? Ele está dizendo assim: os homens comuns,
não tem que tomar grandes decisões. Você, eu te invejo, porque você só tem que obedecer. A culpa nunca é sua. Agora eu tenho que tomar uma decisão e a culpa é minha. Não sei se mato minha filha, né, ou se eu abro mão de tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Eu não sei como voltar atrás, sabe? Eu não sei mais como voltar atrás. E olha a resposta do escravo para ele, né? Não, isso é ainda ele falando para o escravo, né? O humilde de nascimento, que vantagem não tem, pode-se chorar à vontade e tudo desabafar, mas o bem-nascido, né, o nobre, tal não lhe permite a sua grandeza. É o decoro que governa a nossa vida. Olha que palavra linda isso, hein? Da multidão somos escravos. Então, o rei dizendo, da multidão eu sou escravo. Eurípides está aqui questionando. Olha, esses caras não são pouca coisa, não. Ele está aqui questionando a democracia grega, que ela tomou um rumo que pessoas muito hábeis fazem a cabeça da multidão, e aí a maioria vira uma pressão sobre quem governa. E ele diz: somos escravos da multidão. Ele está questionando o modelo da democracia grega na maneira como ela chegou lá no final. Porque, para Eurípides, uma das desgraças de Atenas é o fato de que pessoas mal intencionadas descobriram meios muito eficazes de fazer a cabeça do povão. É a tal da propaganda, né? Hoje são as redes sociais, enfim, cada época tem o seu mal. Mas era retórica, eles falavam e enfurecia as multidões. Então ele diz: eu temo a multidão. Esse é um tema dessa peça. Bom, olha a resposta do escravo. Olha, um escravo está dando um pito no rei. Ora, ó rei, por acaso não sabes que não foi só para bens que você nasceu, né? Não só para. Tem outras traduções mais bonitas que essa. Né? Ó, meu rei, acaso não sabes que não só para grandes coisas, não só para alegria nasceu, né? Claro que não foi só para toda espécie de bens que te gerou teu pai Atreu, ó Agamêmnon. Hás de sentir alegrias e tristezas. Afinal, nasceste mortal. Ora, Agamêmnon, tu és um homem nobre. Na hora que ele diz, não admiro tais pensamentos em um homem nobre. Né? Nasceste também para tristezas, querido. E aí nós temos uma cena, deixa eu mostrar para vocês. O escravo está ainda dizendo aqui, ó, você passou a noite acordado, né? Tu, porém, de uma lâmpada a luz espargindo, rediges uma carta que entre mãos balanças ainda, e essas letras de novo apagas, e pões o selo para logo tirar, e lanças ao chão a tabuinha de pinheiro, abundante choro derramado. Dos sinais de turbação não te falta nenhum para indicar a loucura. Por que sofres, meu rei? Algo de estranho há em ti. Né? E olha o que ele vai dizer para o escravo. Contra a precedente carta, contra a outra carta que eu mandei, eu te envio, ó filha de Leda. Quem é filha de Leda? A mulher dele, Clitemnestra. Ele está lendo a carta para o escravo. Te envio a ordem de não mandares a tua filha para a baía sem ondas de Aulis, de Áulide, asa solta da Eubéia. Noutra ocasião, celebraremos os esponsais de nossa filha. Né? Deixa eu fazer uma pausinha aqui. Então, ele tá mandando uma segunda carta para ela, para não mandar a filha dela, a Ifigênia. Só que nesse tempo, chega Menelau, seu irmão. Estão acompanhando a história? Estão conseguindo pegar? Chega Menelau,
puto da vida, rouba esta carta. Puto não, ele chega, rouba a carta do escravo e diz, né? Como te atreveste a fazer isso? E aí ele dá um pito no irmão. Por quê? Porque é a mulher dele que eles estão indo buscar. Mas eu vou ter que ler com vocês essa passagem, porque não tem como, ela é maravilhosa. Vou ler aqui, ó. Só mais essa. Depois que ele diz isso, deixa eu ver se tem frase aqui acima para a gente ler. Não. Aqui, ó. É odiosa uma língua afiada, o Agamemnon diz a ele. Aí ele responde para o irmão. É um diálogo maravilhoso esse aqui, tá? E uma mente inconstante? É fonte de injustiça e insegurança para os amigos. Quer dizer, uma mente que uma hora diz uma coisa, uma hora diz outra. Aí, olha, isso aqui não caberia. Gente, isso foi escrito em 400 a.C. Olha se não parece uma campanha política aqui. Lembras-te que esforços fazias para obter o comando dos gregos contra a Troia? Dânaos são os gregos, Ilion, Troia, tá? Lembra-te dos esforços que fazias para obter o comando, para ser eleito? Fingias não estar interessado, mas desejava-lo no fundo do teu querer. Como eras humilde, a todos apertavas a mão e franqueavas a tua porta a qualquer homem do povo, né? E abria a porta do teu palácio para qualquer homem do povo. Gente, se isso não parece uma campanha política moderna, eu não sei o que é. Com todos conversavas, mesmo que não quisessem conversar, com simpatias tentando comprar o que tanto ambicionavas. Quando depois alçaste a chefia, né, quando você já eleito, né, virou chefe, adquiriste outros modos. Para os amigos de antes, não eras já o mesmo amigo. Dentro de portas pouco afável e raro. Ou seja, já, não é esses políticos que na época de campanha vão para a rua, conversa com todo mundo, depois fica trancado dentro do seu palácio, né? É muito legal ver isso aqui. Tem 2.500 anos isso aqui. Não deve um homem de têmpera, lá porque, né, subiu a grandes cargos, ascendeu a grandes cargos, seus costumes mudar, mas até deve ser, então, muito mais fiel aos amigos. Agora que na prosperidade, mais possível lhe é ajudá-los. Você acha que o argumento de Menelau é bom? É do cacete isso aqui. Continua. Que olhar triste e perturbado tinhas tu ante a perspectiva de não poder cobrir de lanças a planície de Príamo, ou seja, Príamo é o rei de Troia, à frente de tua frota de 1.000 naus, de 1.000 navios. Depois, olha o que Menelau está dizendo, hein? Menelau é o irmão dele, o marido de Helena, vamos lembrar. Depois, quando Calcas é o adivinho que eu falei, né? No altar te propôs o sacrifício de tua filha Ártemis, pois assim teriam os gregos ventos a favor, com o coração alegre prometeste aliviado imolar tua filha, e voluntariamente, e não à força, escusas de dizer tal, né? Faço questão de dizer que a tua esposa mandaste enviar para aqui a tua filha como noiva destinada a Aquiles. Então, vejam, ele está aqui acusando o irmão de, na hora que ele queria colher os frutos da sua ambição, ele fez tudo isso. São sem conta os que disto padecem. Cansam-se para obter um cargo e, ao tê-lo, logo de vil forma desertam. Umas vezes por insensato capricho dos cidadãos, outras por serem realmente incapazes de velar pela cidade, né, de cuidar
Aqui a cidade vocês veem como polis, né? É o estado. Bom, vamos ver a resposta. Não, não é a resposta ainda. Olha o que ele diz ainda. Não é por mim, é pela Hélade, né? Também é um jeito de falar. A Hélade é a Grécia, tá? Não é por mim, é pela Hélade, acima de tudo, a infeliz Hélade, que eu choro. Ela que, desejando levar a cabo algo de glorioso, vai deixar que os bárbaros se fiquem a rir só por causa, só por tua causa e de tua filha. Veja o que ele está dizendo, ó. Não é por mim, mas é pela Grécia que eu estou falando isso, né? A Grécia que vai deixar de fazer algo nobre e os troianos bárbaros vão ficar lá rindo de nós. Por quê? Por causa da tua filha. Nenhum chefe político ou militar eu escolheria pela coragem. Inteligência, o nus, dessa palavra aqui vem o noiado, tá? O noia, vem de nus. É aquele que tem uma inteligência atrapalhada, o noiado, né? O nus, a inteligência, é o que o general precisa de ter. Qualquer homem, desde que seja inteligente, pode ser chefe de uma cidade. Ele está dizendo, não é coragem que eu estou te exigindo, é inteligência. Não é foda, gente, é foda. Olha a resposta do Agamemnon. Me diga, meu irmão, né, por que bufas, raivoso, os olhos injetados de sangue? Quem te fez mal? Tens falta de quê? Ardes por haver um leito virtuoso? Não tenho nenhum para te dar. Né? Você está ardendo para ter de volta um leito virtuoso, né? Uma mulher virtuosa? Não tenho nenhum para te dar. Devias ter governado melhor o que arranjaste. Olha que resposta, hein? Ele está dizendo para o irmão: ah, você está me censurando pelo modo como eu governo o Estado, mas você está me censurando por quê? Por causa da tua mulher? Você não conseguiu nem governar a tua própria casa, nem o teu próprio leito e vem me dar um pico? Ora, você está aí desdenhoso, devia ter governado melhor a tua mulher. Ora, meu irmão, não te morde a minha ambição, mas em troca desejas ter nos teus braços a tua linda mulher, esquecendo, olvidando a razão e a honra, prazeres miseráveis de um homem perverso. Se eu antes não pensei bem e agora adoto um bom conselho, sou louco? Sou louco porque mudei de ideia? Louco é que um ignóbil leito perdendo o queres reaver, quando um Deus te prestou esse ótimo serviço. Olha que ele está dizendo para o irmão. Meu irmão, louco é você que quer ter de volta Helena, quando um Deus te fez esse favor de tirar de ti essa mulher perversa, né? Você devia agradecer aos deuses, ao invés de querer mover mundo para ir resgatá-la. A divindade, que não é estúpida, sabe distinguir os juramentos manchados de fraude e obtidos à força. Eu é que não matarei filhos meus, não te regozijarás contra a justiça com o castigo de uma esposa infiel, enquanto eu, dias e noites, me consumirei em lágrimas por proceder de modo ímpio e bárbaro contra filhos que gerei. Menelau, não queres, portanto, associar-te com a Hélide neste feito? A Hélide está como tu, tocada de loucura, vinda de algum deus. Breves, claras e simples são estas coisas que te digo.
Tu podes não querer pensar direito, mas eu agirei como devo. Quero partilhar contigo o bom senso e não a loucura. Olha o que acontece agora. Chega um mensageiro, o príncipe de todos os helenos, Agamemnon, eis que chego trazendo tua filha, que em teu palácio Ifigênia chamavas. O exército todo já sabe, rápido se espalhou a notícia, que tua filha chegou. Ouve-se perguntar, prepara-se um himeneu, himeneu é um casamento, ou o que é que se vai acontecer? Antes do himeneu, consagro a donzelinha a Ártemis. Será que ela veio aqui para ser consagrada a Ártemis? Enfim, quem irá desposá-la? Né? O exército todo está nessa fofoca. E aí, olha o que vai dizer Menelau. Ó, o Menelau vai dizer aqui, ó. Juro que, claro, do fundo do coração te falarei, sem dolo algum, tal como penso. Meu irmão, ao ver-te de teus olhos o choro derramado, me condoí, e eu mesmo chorei por meu turno. E as palavras que disse há pouco eu renuncio, não querendo ser para ti um malvado. Na tua situação me ponho. Agora sou eu que te digo, não mates tua filha, nem meus interesses anteponhas, pois não é justo que tu suspires e eu goze os meus prazeres, que os teus morram e os meus vejam a luz. Irei sacrificar o meu irmão, o último a quem deveria fazer mal, preferindo Helena a ele, o ignóbil ao que é bom. Eu era um novato sem senso antes de analisar o problema de perto e compreender o que é matar um filho. Aliás, da pobre donzela, a compaixão me sobreveio. Ao atentar no parentesco que me une a ela, e por causa dos meus esponsais está prestes a ser imolada, e tem Helena a ver com a tua filha, que o exército parta de Áulide. Chega dessa história. Bom, eu vou interromper aqui. É meio chato a gente ficar lendo, mas isso é só o comecinho da peça. Veja, o que o Eurípides faz? Ele pega um irmão, Agamemnon, o Menelau, e diz assim, todas as razões... Veja, eu li um trechinho, é longo isso. Ele põe todas as razões que Menelau tem para censurar Agamemnon. Depois ele põe na boca de Agamemnon todas as razões para censurar Menelau. Então, veja, Menelau dizendo por que temos que ir à guerra. Depois, Agamemnon dizendo por que não quero ir à guerra. Depois, Menelau dizendo por que eu agora não quero ir à guerra. E agora, eu não vou ler para vocês, tem um discurso de Agamemnon dizendo por que eu quero ir à guerra agora. Estão entendendo o jogo de tribunal? Parece dois advogados separados, olhando para o mesmo problema. Só que eu não tenho assim Agamemnon dizendo A e Menelau dizendo B. Eu tenho Agamemnon dizendo A e Agamemnon dizendo B. Menelau dizendo B e Menelau dizendo A. A mesma pessoa defendendo argumentos a favor e contra. E é isso que mais os gregos estudavam nessa época. A arte da retórica. Saber dizer os argumentos há e não há. Então, aqui eles opõem os mesmos irmãos a argumentos opostos. Então, depois disso, chega Clitemnestra feliz e o Agamemnon diz, agora não dá mais tempo, eu terei que fazer as núpcias, eu terei que fazer isso. Porque não tem como negar agora, porque eu temo muito este sujeito chamado Ulisses, Odisseu, porque ele é um grande... Né, qual que é a arte de Odisseu? A arte da estratégia, da inteligência. Ele saberá manipular a turba e mesmo contra a minha vontade, agora eles vão sacrificar a Ifigênia, porque o Calcas, o adivinho, já deve ter contado para todos o motivo dela estar aqui.
Esses adivinhos são umas desgraças para nós. E aí, o que vai acontecer? Uma série, a peça é maravilhosa, recomendo. Eu vou postar a peça para vocês inteira, vou postar meu texto analisando a peça. O que vai acontecer? A Clitemnestra chega, se instala no acampamento com a sua comitiva, com o seu buffet. E um dia ela sai da tenda, que ela não podia ficar saindo da tenda, e ela encontra o Aquiles. E ela vai conversar com Aquiles. E Aquiles toma um susto. Ele fala: mulher, não te aproximes de mim. O que vai pensar teu marido, né, ao chegar aqui e ver eu conversando contigo? Vai achar que eu estou querendo alguma coisa com você. Isso, para mim, é uma injúria. E ela diz: ah, bobinho, fica tranquilo, eu já sei de tudo. Mas o Aquiles não sabe de nada. O nome dele foi usado e ele não foi sequer questionado. Ele não tem a menor ideia de quem é a Ifigênia, ele não tem a menor ideia de que a Ifigênia está vindo para se casar com ele. Agamemnon não falou nada com ele. E aí a Clitemnestra vai falando: não, fica tranquilo. Aí ela toca nele, ela põe a mão no ombro dele. E isso é um crime, né? Uma mulher de um rei tocar um homem que não é o marido, enfim, tem lá uma regra super rígida, e ele fica: mulher, que tens comigo, né? E ela diz: nós somos parentes agora, nós seremos parentes. E ele fala: não estou sabendo de nada disso. E aí começa a ver, é muito legal essa cena, é maravilhosa. E ele vai saber disso, né? De que Ifigênia foi prometida a ele em casamento. Ele falou: mas eu não estou sabendo de nada disso. E aí ele vai tirar satisfação, e ela também. E aí vai se revelar que, na verdade, a Ifigênia não foi para se casar, ela foi para ser sacrificada. Clitemnestra fica louca. Ela faz um discurso, aliás, vocês, principalmente mulheres, merecem ler esse discurso. É um discurso maravilhoso, que ela fala da condição das mulheres na Grécia. Ela esculacha Helena, esculacha. Depois eu vou separar esse poema para vocês. Ela esculacha Helena, fala: minha irmã escolheu o marido dela, né? É aquela cena que eu disse na aula passada. Eu fui tomada de meu marido, Agamemnon matou meu filho, tirou dos meus braços. Eu aceitei tudo até agora, mas aceitar que minha filha seja morta para recuperar, para trazer de volta Helena, que foi infiel. Ora, eu, Clitemnestra, tive todos os motivos do mundo para ser infiel ao meu marido e nunca o fui. Aqui assumi a minha posição, calada, quieta. Agora isso eu não vou aceitar. E ela vai até Aquiles e diz: Aquiles, você tem culpa nisso. Ele falou: mas eu não fiz nada, eu nem sabia, mas o teu nome foi usado. Agamemnon manchou o teu nome, então ele vai matar. Se você não é de fato, pelo menos no nome você foi implicado. Agamemnon vai matar Ifigênia, tua prometida. E o Agamemnon se enche e o Aquiles se enche de fúria. E ele diz o seguinte: olha como a história é bacana. Ele pega suas armas, ele é o mais poderoso, e diz: se alguém tocar em Ifigênia, eu mato. É a primeira intriga. Ora, e ele ameaça lutar contra todo o exército grego. E aí vem todo o exército grego, junto com Odisseu na frente, para buscar Ifigênia, para levá-la para o sacrifício. E o Aquiles está lá: não. Se alguém der um passo, eu vou morrer. Ele falou: eu vou morrer. E ele sabe pela mãe dele que ele só vai ter um nome glorioso se ele for para Troia. O destino dele é ir para Troia. Mas ele fala: nós não vamos para Troia, dane-se Troia, eu vou proteger essa moça. Ele está emocionado ali, né? E os gregos temem ele, mas eles são maioria. Só que na hora que os gregos chegam, Ifigênia
É lindo, excelente, isso é uma peça maravilhosa. Ifigênia sai da tenda, bota a mão nos braços de Aquiles, diz: Aquiles, não gaste a tua vida comigo. E ela faz um discurso que ela diz, né, ela fala assim: nenhum homem precisa morrer por mim, que nenhum grego morra por mim. Se é pela glória da Grécia, e se é necessário, eu dou a minha vida pela Grécia de livre e espontânea vontade. Mas que nenhum homem me toque. Eu vou sozinha, pelos meus próprios pés, de bom grado. E o povo todo se assusta, né, com aquela força dela, para dizer que as mulheres gregas também têm coragem. E se é a minha vida que eu tenho que sacrificar pela Grécia, aí eu dou minha vida. E ela vai andando pelo meio da multidão, se dirigindo ao altar. Veja, eu estou pulando aqui, gente, cenas maravilhosas para ser rápido, tá? Todas essas cenas são de detalhes absurdos, lindos. E na hora que ela vai ser morta, na hora que Agamemnon faz todo o processo, e aí o que é genial, o rito de sacrifício é parecido com o ritual de casamento, é muito parecido. O pai leva, tem todo aquele simbolismo. Na hora que Agamemnon levanta a adaga para sacrificá-la, Ifigênia some e aparece na frente do pai uma corça. E ao invés de matar a filha, ele mata a corça. E Ártemis pega a Ifigênia e diz: eu aceito o sacrifício da corça. Ifigênia, a partir de hoje, será minha sacerdotisa no templo de Tauro. E a Ifigênia se torna divinizada e a sacerdotisa de Ártemis no templo de Tauro. E nesse momento começa um vento. Os ventos voltam e os guerreiros todos pulam nos barcos para aproveitar o vento, num grito assim de torcida de time, assim, num grito daqueles assim de muita comoção, de histeria até, jurando de morte os troianos, e saem as naus em direção a Troia. Mas Clitemnestra, a mãe dela, ao ouvir esse relato do mensageiro, ela não aceita o relato. Ela diz: isso é uma historinha para me enganar. Eu sei muito bem que ela foi morta e eu juro diante do mar que vingarei a morte dele, a morte dela. E todos sabem que quando Agamemnon, não vou dar spoiler, puxa vida, né? Quando Agamemnon volta da guerra, Clitemnestra tem uma surpresinha para ele, né? Ela vai esperar a volta dele para dar o troco dessa história. Mas nós temos aqui a primeira grave indisposição entre Aquiles e Agamemnon. Agamemnon usou o nome de Aquiles em vão e ele não o perdoará por isso. É a primeira contenda entre os dois. Bom, paro por aqui para vocês fazerem um pouco de perguntas. Essa peça é genial, tem relatos maravilhosos. As conversas de Clitemnestra com Aquiles, a conversa de Agamemnon com a filha, gente. A filha, quando ela chega, ela tem uma conversa com o pai e ela pergunta do marido dela. E o pai responde tudo que ela pergunta, mas o pai está falando, né? O pai está falando de Hades, o deus dos mortos, que vai desposá-la, né? Você vai ser esposa não de Aquiles, de Hades, né? Mas não diz para ela. O pai está falando de um ritual e ela está falando do casamento. Então, conforme ele responde, ele chora copiosamente. E ela diz: pai, calma, não precisa chorar tanto assim. Eu entendo que, né, o casamento de uma filha para um pai é como uma morte. Olha que legal, né? Para um pai é como uma morte, porque é a perda da sua filhinha.
mas eu estarei viva lá, na Tessália, na terra da Titia, na terra de Aquiles. E aí ele chora mais ainda, mas não diz para ela. Quando ela fica sabendo que ela vai ser sacrificada, ela faz um discurso pesado contra o pai. E é tudo assim. Ela diz uma coisa, depois ela faz um discurso que recupera aquilo no outro sentido. Então, a peça é um exercício de retórica belíssima, mas nos conta, veja, independente do Eurípides, ela nos conta que houve, e todo mundo, né, isso está na Ilíada, houve um ritual envolvendo a filha de Agamemnon. Alguns contam que foi dessa maneira como Eurípides relatou, que no fundo a Ártemis poupou a filha, parecendo o sacrifício de Isaac e de Abraão. Né? Lembra da história de Abraão? Abraão vai sacrificar o filho, no momento no crucial ele diz não, não precisa mais. É muito parecido esse sacrifício, mas outros vão dizer que a filha foi sacrificada mesmo. Né? Tem mitos que contam o sacrifício como a morte da filha mesmo. De toda maneira, os ventos vieram e os gregos foram para Troia. E aí, na próxima aula, nós vamos falar da Ilíada, que é a guerra em si, tá bom? Mas vamos lá, perguntas desta aula, por favor. Pode ser no chat, pode ser ao vivo.